que esses discursos últimos têm nos mostrado é que nós não estamos sendo capazes de combinar duas coisas. A ética de como cobrar dos que têm e beneficiar os que não têm, a ética, com a aritmética de não gastar mais do que todos nós temos. Esse é o desafio. Nós caímos ao longo de décadas no chamado populismo, de dizer, vamos fazer a ética beneficiando os que não têm, sem tirar de quem tem. E aí, estourou, gastamos demais, porque há um limite nos gastos. Fomos éticos, não fomos aritméticos, ou seja, não fomos responsáveis. Falo bem devagar para dizer, nós não fomos responsáveis com as contas públicas. E não é uma questão do Lula, não é uma questão da Dilma, é uma questão histórica no Brasil. Por isso a inflação. A inflação é de você atender a quem não tem, sem tirar de quem tem. Você gasta mais do que pode. E aí, como você só tem 4 e gasta 5, você tem que dizer que 5 só vale 4. É inflação. 20% de inflação. Nos acostumamos com isso. É o populismo. Não dá para continuar com o populismo, porque no fim a gente diz, vamos dar a quem não tem, sem sacrificar quem tem. Aí a gente sacrifica quem não tem por causa da inflação, que são os grandes prejudicados. Porque os outros, eles aplicam dinheiro, eles compram dólar, eles compram propriedades, e com isso eles se protegem da inflação. O populismo é antipopular. É isso que eu queria chamar de atenção. Populismo é antipopular. Se dizem populares, mas são antipopulares, são populistas. Popular quer dizer, eu vou dar a quem não tem, por isso eu vou tirar de quem tem. E isso que está faltando. Aqui tem razão o senador Lindbergh nesse ponto, não tem no resto. Não tem no resto. Essa ideia que dá para dar tudo para todos, senador Lindbergh, não dá. Isso é o populismo, mas dá para ser popular. É dizer, vamos dar a quem não tem. Para isso, vamos tirar de quem tem. Aí entra a razão dele. Nós não estamos tirando de quem tem. Então, mais uma vez, agora, para sermos responsáveis, para levarmos em conta a aritmética, estamos sendo não éticos. Porque o que eu falo é preciso casar ética e aritmética. Essa é a responsabilidade e a justiça. Justiça com responsabilidade, responsabilidade com justiça. Nem a justiça irresponsável do populismo e nem a responsabilidade injusta dos que concentram renda, dos que concentram o sacrifício nos que não têm. Está precisando, sim, aí eu estou de acordo, que o governo Temer que traga aqui a justiça e não só a responsabilidade. O teto. Sou favorável ao teto, porque o teto é aritmético, o teto é responsável. Como é que a gente põe a justiça e a ética no teto dos gastos? Aumentando para a educação e tirando dos dividendos, como o senhor sugeriu. Ou tirando dos benefícios da educação que não chega ao povo, que tem gastos educacionais que não chegam ao povo. Professor que não dá aula, não chega ao povo. Subsídios para beneficiar educação que não interessa ao povo, só aos ricos, não chega ao povo. Tem gastos educacionais que não são justos. Isso é preciso trazer para o debate. Nem todo gasto com saúde chega ao povo. Nem todo gasto com educação chega ao povo. O Temer não está trazendo, o presidente Temer, a justiça nos pacotes. Ele precisa trazer reformas, além do teto, que é positivo para mim, ele precisa trazer uma reforma fiscal, que, por exemplo, cobre imposto dos dividendos. Como eu disse há pouco, até acho que não deve se cobrar imposto do dividendo reinvestido, que gera emprego. Mas o dividendo gasto no consumo tem que ser cobrado imposto, como é do meu salário, que eu não tenho dividendo. Eu sou muito orgulhoso de não ter dividendo de nada. Nem de aluguel, nem de nada. Recebo meu salário. Tem que trazer de volta a ideia que morreu
do imposto sobre grandes fortunas. Bens de luxo que no Brasil não pagam impostos. Tem que trazer reformas com o cheiro do povo. As propostas que o presidente Temer mandou até aqui, até que beneficia o povo quando controla a inflação, mas não tem cheiro do povo. Por isso os discursos do Lindbergh. Tem que trazer reformas com cheiro do povo. Está faltando isso. Além disso, e é o que eu vim falar aqui, certos gestos políticos do presidente, além de não trazerem cheiro do povo, trazem cheiro de coisa ruim. Eu vou dizer. A indicação de um ministro dele para ir para o Supremo não cheira bem. Não porque não seja competente. Longe de mim dizer que o ministro da Justiça, ex-Alexandre Moraes, não é competente. Mas eu não consigo acreditar, senador Lindbergh, que um homem que é do meio jurídico, como é o caso do presidente Temer, não é capaz de conhecer 20, 30, 50 juristas de competência sem o ônus de ter sido ministro dele. Não consigo entender isso. Não consigo ele achar que todos os outros são tão ruins que ele paga o preço da incompreensão de indicar um ministro com o ônus de ter sido ministro dele. É um ônus alto demais. Por que ele fez isso? E aí vem o temor do povo, que é armar na presidência do Senado, na presidência da CCJ, com mais um nome no Supremo e outros, uma proteção. E esse é perigoso. E aí eu temo que não seja só o presidente Temer, que sejam todos que estão nisso. Tem gente que disse, senador Lindbergh, que ontem mesmo eu vi, que quando o presidente Lula falou, e eu estava elogiando isso, quando o presidente disse ao presidente Temer, na despedida da dona Marisa, me chame que eu vou conversar, eu imaginei como um grande gesto do Lula para um entendimento em defesa do Brasil. Ontem, numa reunião que eu estava, me disseram, não, foi um entendimento para barrar a Lava Jato. Porque interessa ao PT, ao PSDB, ao PMDB. Eu vi isso. E aí, se eu ouvir isso, é porque suspeita-se de coisa desse tipo. E a indicação do ministro da Justiça. A presidência, com todo o respeito do nosso colega Lobão, termina passando essas coisas. Isso é ruim. E é nesse sentido que a senadora Ana Amélia falou aqui de um projeto meu, uma PEC, que tenta mudar a maneira de escolher o ministro Supremo para que não pese suspeita sobre ele. Quero dizer, inclusive, que um ministro do Supremo chega indicado pelo presidente, passa pela nossa sabatina e termina sendo independente, imparcial. Tem diversos assim. Mas pesa a suspeição. Por isso, a minha proposta é de que o ministro Supremo deveria ser escolhido por um processo mais complexo. Primeiro, o presidente não indicaria quem ele quer. Ele receberia uma lista de 6 nomes. Ele só poderia escolher entre esses 6, 3, e mandaria para o Senado. O Senado escolheria um dos 3. Acabou a dívida do ministro escolhido com qualquer um. 2 seriam indicados pelo Ministério Público, 2 pelo CNCJ, 1 pela Câmara de Deputados, porque não participa do processo, e 1 pela OAB. Com esses 6 nomes, o presidente da República escolhe 3, não um só. Não o que é da cabeça dele, 3. Esses 3 ele manda para o Senado. E o Senado não sabatina um e escolhe sim ou não, sim ou não. Escolhe entre os 3. Tem uma eleição, não uma sabatina apenas. Tem um debate, não uma sabatina. Esse escolhido pela eleição do Senado, depois da escolha do presidente, de 3 nomes, entre 6 que ele recebeu da comunidade jurídica e mais 1 da Câmara e 1 da OAB, esse não vai dever nada a ninguém. Evitaria o que a gente está vivendo hoje, de ter que votar sim ou não por um indicado
que foi ministro até ontem da Justiça, com um agravante, que eu acho que foi um erro do presidente Temer. Ele desfalcou o Brasil do comandante da luta pela segurança pública, que era esse senhor Alexandre Moraes. Ele era ministro da Justiça e, portanto, desde a semana passada também, ministro da Segurança Pública. Ministro da Segurança Pública, neste momento em que o Espírito Santo estava passando por aquilo, ser retirado é muito grave. E terminou provocando algo que tem um lado até positivo, mas tem um lado negativo. Terminou fazendo com que a segurança pública do Brasil fosse uma questão do Ministério da Defesa Nacional. Isso é muito grave, muito perigoso. Temos um ótimo ministro, eu acho, meu conterrâneo, do meu partido, meu amigo, que é o Jungmann. Mas é ruim que seja o ministro da Justiça, desculpe, o ministro da Defesa quem cuida da segurança, senador Taídes. É ruim para o Brasil. Felizmente temos um competente. Mas, independente da competência, não é bom. Eu li hoje no jornal, na Folha, creio que só virtual, não confirmei no lugar, que foi um menino morreu por causa de um tiro. Está confirmado isso. Isso é uma mácula que vai ficar. É uma mácula. Na defesa da ordem pública, foi, mas é ruim. Soldado das Forças Armadas é para matar soldado estrangeiro em guerra no campo de batalha. Não brasileiro, civil, nas ruas de nossas cidades. A intenção é boa, manter a ordem, mas o caminho não é esse. Para isso tem polícia civil, para isso tem polícia militar, sobretudo. E tem algo mais perigoso. Se, em vez de enfrentar um desses soldados que não foram preparados para a defesa das ruas, joga o fuzil na rua e sai correndo com a meninada atrás, jogando pedra nele. E a televisão filmando isso. Aí é um desastre completo. Desastre completo para a imagem do Brasil no exterior e a imagem das Forças Armadas aqui dentro. Corremos esse risco, porque o comandante da Defesa da Segurança Pública, em vez de estar no comando da Segurança Pública, está nos corredores do Senado pedindo voto para ser ministro do Supremo. Um erro do presidente Temer, isso. É um erro que eu acho que a gente tem que comunicar aqui para poder fazer com que se endireite as coisas. Endireite não no sentido de direita, endireite no sentido de correção. Então, senador Lindbergh, da mesma maneira que eu acho que nós temos que casar ética e aritmética, a aritmética sem ética é injusta, a ética sem aritmética é irresponsável, uma cai no conservadorismo, o outro cai no populismo. É preciso que a política seja feita querendo entender o que o povo está vendo, o que o povo está sentindo. E o povo está muito desconfiado de como a gente está conduzindo. E olha que, discordando totalmente do Lindbergh, eu acho que a condução da economia está até correta, senador Taídes. Eu acho que a inflação está caindo, os juros estão caindo e vão ter que cair na velocidade dela, da taxa de juros, não por decreto. Isso exige reduzir a dívida. Para reduzir a dívida exige superávit. E são realidades que não adianta a gente querer ideologizar, nem fazer conforme a gente quer. Da mesma maneira que eu sei que soltando esse lápis ele cai, por causa de uma coisa chamada força da gravidade. Eu sei que com dívida alta, juros sobe. É uma regra, é uma lei. A não ser que você estatize o sistema financeiro e, mesmo assim, a taxa de juros só cai se a dívida diminuir. Não tem como. Comprar muito, pedir dinheiro emprestado, leva os juros para cima. Preciso controlar a dívida. Então, a economia até que está indo corretamente. Dura, difícil, como todo ato de responsabilidade é difícil e duro. Responsabilidade é uma coisa difícil, é uma coisa dura. Mas na política eu acho que estamos tendo desatinos. E aí chega para mim agora há pouco a Justiça, perguntando o que é que eu acho do novo
ministro da Justiça, que está sendo indicado, ou pelo menos é um dos nomes. E é uma pessoa que já falou em defesa do mensalão, que já falou em defesa de coisas que é o contrário do que o povo está querendo hoje. É um perigo, senador Mano, que o presidente Temer não tenha o sentimento do que o povo está querendo para que ele passe a imagem de credibilidade absoluta. E nós também aqui. É um perigo para o Brasil. Por isso, eu fiz questão de vir aqui, senador Lindbergh, mas quero dar sua palavra, porque os nossos debates são muitas vezes melhores que os nossos discursos. Verdade, senador Cristóvão. Primeiro, agradecer. Não, primeiro, eu queria falar no que o senhor disse em relação ao presidente Lula, quando recebeu ali nas horas finais de Dona Marisa, o Michel Temer e uma comitiva. Primeiro, tenha uma certeza, senador Cristóvão, Lula não estava participando de nenhum acordo sobre Lava Jato, até porque o caso dele não é aqui no Supremo, o caso dele está lá em Curitiba. Eu tive presente com ele nesse período inteiro. Eu devo dizer uma coisa, senador Cristóvão, o que sofreu Dona Marisa nesse último ano e meio não foi pouca coisa, entendeu? Isso deve servir para a gente fazer uma reflexão, os meios de comunicação também, porque no caso do Lula não foi um ataque a ele só. Nos últimos 8 meses foram 14 horas no Jornal Nacional. Foi ele, foi a Dona Marisa, foi a seus filhos. O que a Globo ganha filmando o Jornal Nacional os pedalinhos do neto do Lula? Eu digo mesmo sobre o juiz Sérgio Moro, o que ele ganha divulgando uma gravação da Dona Marisa com o filho dela? Uma gravação, que sabe a lei de interceptação telefônica? É muito clara que gravações que não têm a ver com o processo têm que ser destruídas. Mas no presidente Lula valeu tudo. Gravaram ele 1h da tarde falando com a Dilma, 5h da tarde na imprensa, impediram de assumir, ele nem réu era. Aí agora eles estão embananados, porque veio essa coisa do Moreira Franco aí, né? E que eles estão embananados, porque é impressionante a seletividade, tem uma forma diferente de atuação com o PT. Então, o Lula, eu digo uma coisa, Sobral Pinto foi advogado de Luiz Carlos Prestes. Teve uma vez que ele usou o Estatuto de Defesa dos Direitos Animais para defender Luiz Carlos Prestes. O Lula não está acima da lei, mas não está abaixo da lei. De forma que o senhor fique tranquilo que, para eles, para essas elites, para eles não tem acordo com o Lula. Querem impedir Lula de ser candidato porque tem medo do Lula. Hoje teve uma matéria no Valor Econômico falando da saudade de uma parte do povo brasileiro pelo Lula. É uma perseguição implacável, não tem acordo com o Lula. Agora, Vossa Excelência tem razão. Parece aquela frase, vem à cabeça todo mundo, estancar a sangria, fazer um acordo com todo mundo, porque estão escolhendo ministro do STF, um ministro da Justiça, de um governo, porque se fosse em outra circunstância, não, mas é no momento em que o governo está todo implicado, o ministro e o presidente da República. Se fosse em outro momento, senador Cristóvão, isso talvez pudesse ser secundário, se bem que o próprio Alexandre de Moraes, na tese de doutorado dele, diz que devia ser proibido porque podia ter um sentimento de gratidão e o juiz podia perder a independência. Agora eu fico vendo, esse caso da Folha de São Paulo de hoje é muito grave. É censura. Estão atacando aqui liberdade de informação, liberdade de expressão nesse caso. E eu acho que tem uma coisa estranha também nesse caso. A atuação do próprio Alexandre de Moraes. Porque o hacker foi numa velocidade incrível. O Ministério Público fez denúncia, condenado, preso 5 anos. Não tem situação similar de hackeamento, 5 anos no presídio Tremembé. Eu não estou aqui acusando nada, mas estou dizendo que esse caso merece ser investigado, porque é um caso muito estranho, como foi conduzido até o final. Então, eu quero aí me associar a várias partes, tem algumas discordâncias, mas na maior parte do discurso eu concordo com o discurso de Vossa Excelência. Só discordo do seguinte, senador Cristóvão, não dá para dizer que a economia vai bem. A inflação caiu porque nós temos uma depressão do tamanho do mundo. E essa tese sobre juros e inflação não é assim. Né? Ah, não, os juros vão subir se a dívida pública... Na verdade, a subida dos juros aumenta muito a dívida pública. É por isso que esse artigo do André Lara Rezende, que eu recomendei, que trouxe um debate de volta aqui ao país, entre vários setores, né? É interessante porque ele começa a dizer, senador Cristóvão, que os juros no médio prazo significam aumento da inflação.
Essa é uma tese, porque ele diz o seguinte: os juros significam o quê? Elevação da dívida pública, e os agentes já contabilizam aquilo e tem uma subida da inflação pelas expectativas de futuro. É um debate muito interessante. Não é da forma como eu defendo, os economistas que eu tenho ligação defendem, mas abrem um debate sobre esse momento do país. Então, não dá para achar que a economia está bem quando o país está derretendo. Eu repito isso desde o ano passado aqui, parece o profeta do Apocalipse. Eu acho que a gente está indo para a convulsão social, que nós estamos perdendo o controle. Estamos perdendo. E eu me preocupo muito, porque você sabe que isso, senador, que só quando acontece isso, é ruim para todo mundo, em especial para as forças democráticas, porque não tem nada que facilite um discurso fascista, autoritário, quer dizer o seguinte: olha o descontrole, o cara vê aquilo no Espírito Santo, vê no Rio de Janeiro, a confusão que vai ali. Então, isso é um terreno muito fértil para um discurso autoritário, um discurso fascista, da ordem. Eu não acho isso bom, muito pelo contrário, mas eu acho que a gente está indo para esse lado. E falta, na minha avaliação, e quero acabar a parte prolongado, eu sempre digo desses economistas do PSDB, que eu respeito vários aí, falta a razoabilidade. Porque nenhum deles, num momento como esse, pensa: como é que isso vai ter impacto no povo? Não, eles vão com tudo. E, senador, que só veio quando falei aqui, não estou no populismo, dá tudo para todo mundo, como se não houvesse, como se fossem infinitos recursos. Não. A gente está querendo proteger que retirem dos mais pobres, no momento que eles não mexem nos mais ricos. É um discurso equilibrado. Eu sou admirador de Vossa Excelência há muito tempo, somos amigos, eu gosto muito de Vossa Excelência, mas eu acho que Vossa Excelência poderia, nesse debate, incluir sobre o ajuste fiscal que Vossa Excelência defende. Para mim, a prioridade é crescimento econômico, a gente tem que deixar isso um pouco de lado, até para melhorar as contas lá à frente, mas dentro dessa sua lógica, acho que Vossa Excelência pode ser, pela sua autoridade, pode trazer para cá alguns projetos, eu inclusive topo assinar em conjunto, sobre tributação progressiva, que sejam justos, que acabe com isso que está acontecendo no Brasil, que é um ajuste feito e dirigido somente para os mais pobres. Eu acho que Vossa Excelência tem autoridade aqui nessa casa, circula nos mais diversos grupos, para tentar uma concertação nesse sentido, de que se for ter um ajuste, que seja um ajuste equilibrado entre todas as partes da sociedade. Desculpa pela parte tão longa, parabenizo Vossa Excelência. Não, desculpe nada, eu tenho que agradecer. Agora, vamos ao âmago do problema. Para mim, o problema hoje, senador, não é o ajuste de hoje, é o desajuste criado no passado. Tivemos um desajuste. Não adianta querer ignorar isso. Segundo, os juros cresceram no momento da recessão maior no governo Dilma. A recessão no governo Dilma era maior do que hoje. Hoje está equilibrando, já se fala em um crescimento de 0,8% esse ano. Ou seja, a recessão está desaparecendo e a inflação caindo. E os juros também, pela credibilidade que o governo tem, passa na economia, mas não passa na política. E aí a política vai contaminar a economia. Então, o erro não é o ajuste, o erro é o desajuste. E para corrigir o desajuste, tem que fazer um ajuste, tomando as providências para proteger os mais pobres. Como, por exemplo, eu vi no jornal que 500 mil novas famílias estão na Bolsa Família, que eu já dizia na época que não... Porque ficaram desempregadas. Sim, então, protege-se por aí, como protege pelo seguro de desemprego, mas não se protege emitindo dinheiro. Não se protege pedindo emprestado aos bancos, que aí depois vai se pagar. Se paga agora dessa maneira. E eu dizia na época que a Bolsa Família não duraria seus efeitos se a gente não investisse para valer na educação e fizesse uma mudança estrutural. Eu dizia que não tirou da pobreza, manteve pobre comendo, que é bom, em relação a não ter o que comer. Mas eu dizia, a Bolsa Família não se manterá nos seus benefícios se não fizermos reformas estruturais, como, por exemplo, a educação. Finalmente, sobre o Moreira, estou de acordo com o senhor. Quem criticou o Lula, a Dilma, o presidente Dilma, ao nomear o ex-presidente Lula para ministro, porque era para proteger o fórum, tem que criticar agora a nomeação do ministro Moreira Franco. Como eu não entrei nesse debate na época, talvez nem entre agora, mas estou tomando posição. Estou de acordo com o senhor. Eu não vejo muita diferença, como tentaram mostrar, entre
o foro privilegiado que quiseram dar para o Lula e agora o foro privilegiado que se quer dar para o Moreira Franco. Não vejo uma diferença. Como não vejo quando lá atrás o presidente Lula deu status de ministro ao presidente do Banco Central e eu critiquei aqui. Critiquei. E olha que eu tenho uma relação muito boa com o Meirelles, muito antes dele ser ministro, muito antes dele ser presidente do Banco Central. E eu disse, presidente do Banco Central não pode ser ministro. O ministro defende a moeda da pátria, não do governo. Mas ao ser ministro, sentar na mesa com os ministros e ouvir o da educação querendo mais dinheiro, ele vai terminar abrindo e imprimindo dinheiro. O presidente do Banco Central está acima dos ministros. O presidente Lula deu foro privilegiado ao Meirelles, porque havia suspeita de que ele seria incriminado em algo que tinha feito antes. Foi um erro. Eu denunciei. No caso do Lula, eu tinha outros debates a fazer, mas eu acho que quem criticou a nomeação que a Dilma fez do presidente Lula tem que criticar agora a nomeação do Meirelles. Finalmente, e não vai dar tempo agora, mas valia a pena um debate, senador. Eu acho que o senhor eu estou de acordo com o senhor, e eu já digo isso aqui há anos, nós caminhamos para uma desagregação social. Mas não é por culpa do Temer, não. É por culpa de erros muito maiores que nós estamos cometendo no Brasil há alguns anos ou talvez décadas. O que está acontecendo no país é uma desagregação. E por contribuições mútuas. Quando a mesa do Senado não atendeu a uma determinação da mesa, uma determinação do Supremo em relação ao presidente Renan, nós contribuímos para que não se respeitasse a justiça. Quando um ministro diz que uma pessoa pode ser presidente sem ter o foro, está desmoralizando a Constituição. Isso ajuda na desagregação. Quando a reforma da Previdência necessária não toca nos de cima, e a PM reclama, e não vai para o trabalho no Espírito Santo, e morrem 140 pessoas em poucos dias, está se contribuindo para a desagregação. Quando se afasta uma presidente sem crime, está se contribuindo para a desagregação. Disse isso Joaquim Barbosa, que a partir disso você criou uma instabilidade política tão grande no país que vale tudo. Eu preferia dizer outra coisa aí, porque eu votei por isso, porque houve crime, pode dizer que não foi muito, houve um crime de responsabilidade. Eu podia dizer que foi, e aí eu assumo a minha parte, quando a gente destitui a presidente e diz que ela continua com os direitos civis, como o senhor também votou, e eu também. E depois eu fui olhar com cuidado, porque naquela hora estava aqui o presidente do Supremo, para mim, eu olhava para o presidente do Supremo e eu via a Constituição encarnada. A Constituição ali disse, é possível cassar o mandato e manter os direitos civis, além de que eu acho justo. Eu votei para cassar o mandato. Direitos civis, quem caça é o eleitor, não somos nós. O eleitor tem direito de votar depois, mesmo que a gente tenha cassado. Mas ali a gente contribuiu também para desmoralizar a Constituição. Então, a Constituição, aliás, ela própria, ela não é agregadora, ela é corporativa. Ela criou direitos e direitos e direitos sem criar deveres. Não tem deveres na Constituição. O que agrega um povo são os deveres que o povo, cada pessoa tem com a pátria, e os direitos que recebe para justificar os deveres. Mas privilegiamos na Constituinte os direitos. Concordo, senador Oliveira? Estamos caminhando para um processo de desagregação. Quer ver o maior sinal desse? Essa casa devia estar reunida em caráter permanente. Só temos 4 aqui. Devia ser em caráter permanente. Não vamos dizer 4, não, 3, porque como eu moro aqui, eu não mereço ser respeitado por estar aqui. Vocês 3 que merecem. São 3 que estão aqui. Eu não mereço essa comemoração de estar aqui. É minha casa, eu moro em Brasília. Isso é prova de desagregação. Nós estamos caminhando para uma desagregação e aparentemente sem consciência dela. E aí talvez a gente só venha aprender, e quero concluir, senador Lindbergh, com isso aqui, a gente só venha aprender pela catástrofe, a pedagogia da catástrofe. E eu temo que no final, a saída desse país, eu vou lutar até o fim, para que não seja por aí, termine sendo, senador Aídes, por 2 coisas terríveis.
autoritarismo e inflação. Eu temo que a saída de pagar a dívida termine sendo, mais uma vez, a inflação. A gente inflaciona, o dinheiro se desvaloriza, aí todo mundo acha que não perdeu direitos, porque continua recebendo os R$100, mas ele vale 70, depois 50. E segundo, que terminemos caindo em regimes autoritários. É preciso pensar se não estamos diante desse risco. Inflação e autoritarismo. Duas vertentes que o Brasil recorre cada vez que fica perto da desagregação social como nós temos hoje. Ainda é tempo, mas aparentemente não estamos despertos para enfrentar esse desafio. Talvez o pior, senhor Delmano, é que talvez não estejamos nós, os líderes de hoje, à altura da crise que o Brasil atravessa. E quando eu digo isso, e eu repito, eu disse nós, eu me incluo. Talvez nós não estejamos à altura. E o povo, ao perceber isso, vai procurar fora de nós. E, às vezes, erra mais ainda. É isso, senhor presidente.